E se eu te dissesse que sua maior fraqueza não é o medo, nem a dúvida, nem mesmo a insegurança, mas sim a sua necessidade de se explicar? E se eu te dissesse que, no exato momento em que você tenta provar algo, você já perdeu? Calma, não feche este vídeo ainda, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o começo de uma revolução silenciosa dentro de você. Vivemos num mundo que nos ensina, desde cedo, a nos defender, a reagir, a correr para justificar quando somos mal interpretados, a explicar quando somos acusados, a debater quando somos provocados. Mas os estoicos, homens como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, sabiam de algo que nós esquecemos. Não são os eventos que nos abalam, mas a nossa interpretação sobre eles. Epiteto. E o que é uma defesa, se não uma interpretação desesperada de que estamos sob ameaça? Quantas vezes você já se pegou dizendo, você me entendeu mal, não foi isso que eu quis dizer, mas eu não sou assim. E o que aconteceu depois? As pessoas te ouviram ou pareceram ainda mais convencidas de que estavam certas sobre você? Agora, reflita comigo. E se a verdadeira força não está em se defender, mas sim em se manter imóvel? A filosofia estoica e o poder do silêncio. A melhor resposta para a calúnia é o desprezo. Diógenes Laertius, relatando sobre Zenão. Imagine a seguinte cena. Alguém te acusa, te desafia, te confronta. Você sente a onda de adrenalina no corpo, a urgência de responder, a necessidade de ser compreendido. Mas aí, você respira. Você não diz nada. Você observa. E nesse silêncio, algo muda. Não em você, no outro. Ele se confunde. A multidão observa. O controle muda de mãos. A maioria das pessoas reagem porque precisa de validação, mas os estoicos não reagiam. Eles compreendiam. E agora eu te pergunto, você quer ser compreendido ou quer ser respeitado? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como os estoicos dominavam ambientes apenas com a presença, sem se explicar, sem se justificar, e como você pode fazer o mesmo. O início da derrota está no primeiro mas. O primeiro mas que você diz, o primeiro não foi isso que eu quis dizer, o primeiro me entenda, é o momento exato em que você entrega o poder para quem te atacou. Por quê? Porque quem controla a narrativa, controla a percepção. E quem controla a percepção, controla o resultado. O estoicismo e a guerra interior. Marco Aurélio dizia, se alguém puder me provar que estou errado, eu mudo. Mas se for apenas ataque sem razão, ignoro. Essa é a essência da estratégia estoica. Você não está aqui para provar algo aos outros. Você está aqui para viver em conformidade com a razão, com a natureza, com a virtude. E nenhuma virtude precisa se defender. Mas e se eu te dissesse que até o seu silêncio pode se tornar uma arma de poder? Você acreditaria? Existe uma fração de segundo. É quase invisível. Ninguém vê de fora, mas ela define o rumo da sua vida. É o instante entre o ataque e a sua resposta. É nesse instante que nasce a reação ou a resistência. O homem comum reage. O homem estoico escolhe observar. Mas eu não posso deixar que pensem mal de mim. Pode sim. Porque, como diz Sêneca, a opinião dos fulos não tem valor algum. Se você acredita que sua reputação depende da opinião dos instáveis, você está vivendo como um prisioneiro. Já reparou que os mais respeitados falam menos? Que os mais temidos raramente se defendem? Que os mais poderosos não precisam explicar seus atos? Por quê? Porque o verdadeiro poder não vem da justificativa. Vem daquilo que é impossível de ser abalado. Veja como a sociedade funciona. Você é atacado, você se defende. Os outros assistem, você parece fraco. Por quê? Porque ao se defender, você está dizendo: o julgamento dos outros é maior que a minha serenidade interior.
e o estoico nunca colocaria a paz da alma nas mãos de outro homem. Epiteto ensinava: você só pode ser perturbado se permitir que a opinião do outro entre em você como verdade. Você quer mudar sua vida? Quer virar o jogo nos conflitos? Quer parar de ser manipulado emocionalmente? Então aprenda a arte da imobilidade emocional. Quando alguém te desafiar, não diga nada. Não mexa os ombros, não corrija, não ironize, apenas observe. E se você pudesse treinar sua mente para não reagir? E se cada provocação fosse uma oportunidade para demonstrar força e não fraqueza? O estoico não usa escudo, ele é o escudo. A maioria se protege com palavras, o estoico se protege com presença. E há algo que ninguém pode refutar: a firmeza de um espírito em paz. Imagine estar numa sala. Você é alvo de uma provocação sutil. Todos olham para você, esperam sua resposta. Mas você não se move. Seu rosto permanece sereno. Seu olhar é firme. E nesse momento, você não está sendo julgado. Você está sendo reconhecido. Reconhecido como alguém que ninguém consegue derrubar. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez uma voz silenciosa esteja dizendo: eu não preciso mais me defender. Eu posso ser firme, posso ser uma fortaleza. Então, se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Minha firmeza é a minha resposta. E se inscreve neste canal. Mas não por mim, por você. Porque cada novo vídeo será um lembrete. Você não precisa mais viver em reação. Você pode viver em definição. Você já percebeu que algumas pessoas entram num ambiente e, sem dizer uma palavra, fazem todos se calarem? O que será que elas têm? Um poder invisível? Uma presença misteriosa? Não. Elas têm algo que você também pode cultivar. Elas têm controle emocional. E hoje você vai entender como os estoicos usavam o silêncio, não como fuga, mas como arma de domínio. O silêncio não é covardia, é estratégia. Você vive em um mundo que falar é o padrão, opinar é compulsório, responder é um reflexo condicionado. Mas o estoico caminha na direção contrária. Ele não fala por impulso, ele não responde por carência, ele observa antes de agir. Sêneca dizia: nada se assemelha tanto à sabedoria quanto o silêncio. E você sabe por quê? Porque o silêncio causa incômodo. Ele quebra o ritmo da provocação. Ele expõe a instabilidade do outro. Você já experimentou o poder de não reagir diante de uma acusação injusta? E o que aconteceu com o outro? E com você? Reenquadrando o jogo, imagine que alguém te chame de arrogante. O impulso imediato seria dizer: não sou arrogante, você me entendeu mal. Mas o estoico não joga esse jogo. O estoico diz: é assim que você vê. Curto, neutro, imperturbável. Esse tipo de resposta é uma armadilha reversa. Você não briga, não foge, não explica. Você apenas devolve o espelho. Agora a dúvida está com o outro. Eles esperavam uma guerra, receberam um abismo. E ninguém grita dentro de um abismo. Eles sussurram ou se calam. A presença que cala o ataque. Marco Aurélio dizia: se for suportável, então suporte. Se não é, então pare de se queixar. Ou seja, não transforme tudo em conflito. Escolha as batalhas. E mais que isso, decida vencer sem lutar. Você já notou como a maioria das discussões são só duas inseguranças tentando se impor? Mas e se você não fosse uma insegurança? E se você fosse uma presença? Uma que não precisa ser entendida, porque já se entende. Agora imagine isso numa reunião de trabalho. Alguém tenta minar sua ideia. Solta uma indireta: não sei se essa estratégia é tão boa quanto parece. Todos olham para você. Você sorri levemente, mantém a postura e diz: vamos ouvir a sua alternativa. Você não se defendeu, você não bateu de volta, você subiu o nível do jogo. Agora quem está sob pressão é ele.
Não é o que te dizem que te abala, é a sua crença de que isso deve te abalar. Essa é a liberdade estoica. Você pode escolher não entrar no drama. Agora vamos para o cenário mais delicado de todos: os relacionamentos íntimos. Um parceiro ou parceira diz: "Você não se importa mais comigo." A resposta comum seria: "Como assim? Claro que me importa. Por que está dizendo isso?" Mas veja, essa resposta reforça o drama, valida o enquadramento emocional. O estoico faz diferente. Ele respira, olha nos olhos e responde: "Não é assim que eu vejo." Curto, firme, sem explicações, sem desespero. E nesse momento, quem perde o controle não é você. Quantas vezes você brigou só para tentar validar um sentimento que nem era seu? Quantas vezes você caiu numa armadilha emocional apenas para não ser mal interpretado? Agora imagine, vencer sem entrar na briga. A aura que precede a defesa. A sabedoria estoica é silenciosa, mas sua presença é ensurdecedora. Aos poucos, você percebe algo curioso. Quanto menos você responde, mais as pessoas se reorganizam ao seu redor. Você não precisa corrigir os outros, eles se corrigem diante da sua postura. Você já viu alguém calar uma sala só com um olhar? Não foi arrogância, não foi medo, foi respeito construído em silêncio. E esse respeito, você pode construir também, quando o silêncio vira intolerável. Mas atenção, chegará um momento em que o seu silêncio vai incomodar muito. As pessoas vão escalar, vão gritar mais, vão tentar te provocar com força, porque elas esperam uma reação. Quando não recebem, elas explodem por dentro. E é aí que você vence. Marco Aurélio: quando te provocarem, volte a si mesmo. Lembre-se de que você é o senhor das suas emoções. A grande virada é essa: você vence não porque destruiu alguém, mas porque não se destruiu tentando reagir, transformando a acusação em reflexão. Vamos voltar à acusação. Você é manipulador. A resposta estoica é: curioso você pensar assim. Sem defesa, sem deboche, apenas neutralidade. A outra pessoa esperava uma guerra, mas agora está sozinha com a própria acusação, e isso é insuportável para um ego inflamado. E se você pudesse assistir o colapso de uma tentativa de humilhação sem mover um músculo? E se sua postura fosse tão firme que a própria acusação se voltasse contra o acusador? Isso não é malícia, isso é estratégia, é domínio emocional, é virtude estoica em movimento. Quando o silêncio quebra narrativas. Na internet, por exemplo, alguém te chama de tóxico. A reação comum seria: isso é mentira, olhem aqui minhas provas. Mas o estoico faz o oposto. Ele posta: as pessoas sempre chamam de perigosos aquilo que não conseguem controlar. Agora o jogo virou. Você transformou o ataque em símbolo de força. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você o transformou em combustível. E o público? Eles não seguem quem se justifica, eles seguem quem impõe respeito. Se você sente que tudo isso faz sentido, se você percebe que reagir não te fez mais forte, só mais cansado, deixe aqui nos comentários: minha presença fala por mim. E se inscreva nesse canal. Já tentou explicar demais e saiu como culpado? Já tentou se defender e ficou ainda mais frágil? Pois chegou a hora de entender. Quem se explica demais perde poder. E hoje você vai aprender a virar o jogo, sem se justificar, sem implorar, sem ceder. O que está por trás das críticas? Sempre que alguém te critica injustamente, há 3 possibilidades. A crítica vem da inveja, porque você incomoda mesmo em silêncio. A crítica vem da projeção, porque o outro enxerga em você o que odeia em si. A crítica vem da manipulação, porque querem te forçar a se explicar. E em todos esses casos, responder é se submeter. Epiqueto dizia: você é perturbado,
não pelas coisas, mas pela opinião que forma delas. Você só sofre a crítica quando acredita que ela precisa ser refutada. Mas e se você deixasse a crítica cair no vazio? Inversão silenciosa. Imagina, alguém te acusa de ser falso. Num grupo, numa roda, nas redes, e você diz: você tem direito de pensar assim. Não nega, não briga, devolve a responsabilidade da crença para o outro. Esse é o segredo dos estoicos. Eles não entram na história, e isso enlouquece quem vive de narrativas. Quantas vezes você foi o vilão da história só porque tentou explicar a verdade? Agora imagine não participar da história, ser um ponto de interrogação e ver o enredo desmoronar por si só. O estoico como espelho. Quando você silencia com firmeza, você vira um espelho. E sabe o que acontece com quem grita diante de um espelho? Eles se veem. E o que veem, muitas vezes, é horrível. Eles esperavam reação, mas recebem reflexo. E ninguém briga com o reflexo sem parecer insano. Você quer se proteger de ataques? Não construa muros, construa espelhos. O poder do mistério controlado. O estoico não revela tudo. Ele não entrega seus planos, não escancara seus sentimentos. Isso não é frieza, é proteção. Porque o mistério é um trono invisível. Quem domina o que mostra, domina como será lido. Marco Aurélio escreveu: interiormente, seja como a rocha, exteriormente, como a névoa. Você entendeu? Firme por dentro, indefinível por fora. Assim, ninguém consegue te usar, ninguém te molda, ninguém te prevê. Pergunta de poder. Você já revelou demais para quem não merecia? Já abriu o coração para ser manipulado? Agora imagine usar o silêncio como um escudo de nobreza. Quando te chamarem de frio, eles vão tentar inverter. Você se acha superior. Você não se importa com ninguém. Você é indiferente. Mas isso só é o ego deles em pânico, porque não conseguem mais te controlar pela emoção. E o que você responde? Cada um sente como sente. Curto, sereno, indomável. O verdadeiro poder é esse: fazer o outro duvidar da própria arma, enquanto você permanece intocado. Quando a fofoca te alcançar. Agora imagine uma situação real. Alguém está espalhando mentiras sobre você e as pessoas estão começando a te olhar diferente. O impulso é provar que é mentira. Mas o estoico pensa diferente. Ele se pergunta: quem eu sou muda com o que dizem? Se a resposta for não, então a mentira morre sozinha, porque ela é fogo de palha, e o estoico é uma rocha. Sêneca alertava: o que não te corrige não deve te corromper. Ou seja, se a crítica não tem verdade, ela não merece resposta, só desprezo. Você quer ser lembrado como alguém que vivia se justificando, ou como alguém que nem precisou explicar nada e mesmo assim foi respeitado? No trabalho, estratégia estoica de autoridade. Imagine uma colega tentando te sabotar, fazendo comentários sutis. Nem todo mundo aqui entrega o que promete, né? Você ouve, respira e apenas olha, com leveza, sem reação. No dia seguinte, seu relatório é impecável. Seu resultado fala por você. E ela, agora parece invejosa, porque você não mordeu a isca. Eles esperavam ruído, mas você é silêncio. E o silêncio é a única resposta que não pode ser usada contra você. Nas redes, quando o silêncio é um grito. Na internet, todos gritam. Todos querem palco, querem tretas, reações, escândalos. Mas o estoico se ausenta. Quando atacado, não posta textão. Posta uma imagem, uma frase, um silêncio calculado. E a audiência percebe. Ali tem alguém que não precisa provar nada. E isso gera o que nenhuma explicação gera: respeito. O efeito espelho em massa.
Quanto mais você se silencia com firmeza, mais o mundo tenta entender quem você é. Você vira um enigma, e o mundo valoriza aquilo que não entende facilmente. A lógica é simples. O que todo mundo se esforça para mostrar, perde valor. Mas o que você guarda, atrai. Você prefere ser compreendido por todos, ou respeitado por poucos, temido por muitos e dominado por ninguém? Se isso está abrindo sua mente, se você está sentindo o poder de não reagir mais como antes, deixa aqui nos comentários. Meu silêncio é minha autoridade. E se inscreva no canal. Fique até o final. Você vai aprender como usar o estoicismo para conquistar poder social, psicológico e emocional sem gritar, só existindo com firmeza. E se te tirassem tudo? Sua reputação, seu relacionamento, seu chão, quem você seria sem aplausos, sem likes, sem aliados? Agora é a hora de provar que o seu poder não está nas circunstâncias, mas na forma como você se mantém de pé quando o mundo desabar. O golpe que você não esperava. Você confiava nela. Amava, se entregava, achava que estava construindo algo sólido. Mas um dia, você viu. Lá estava a verdade. Uma traição. Não só de corpo, mas de palavra, de valor, de tudo aquilo que você acreditava. Epiqueto disse: Não é o que acontece que te fere, mas o julgamento que você faz disso. Na hora, o chão se parte. Você se sente exposto, nu, ridículo. Mas a filosofia sussurra: você ainda tem a si mesmo. E isso é tudo. A humilhação pública. Pior do que a dor da perda é a dor do olhar dos outros. A fofoca corre, os olhares mudam, as mensagens somem. A mesma boca que dizia "te amo", agora diz que você era manipulador, frio, problemático. E o que você faz? Você não responde, você não rebate, você existe em silêncio. Porque o que você faz agora define se você será destruído ou forjado. O estoico no auge da dor. Você acorda com o peito fechado, dorme com a mente acelerada, sente o corpo tremer por dentro, mas não grita, não expõe, não implora. Você escreve, você treina, você estuda, você observa e, sobretudo, você sente, mas sem se afogar no que sente. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporta. Se não é, então morra, mas não desonre sua alma. É brutal, mas é real. Você não veio ao mundo para ser poupado. Você veio para se tornar inquebrável. O sangue frio não é frieza. Alguém te pergunta: você não vai se vingar? E você responde: a vida já está fazendo isso por mim. Porque quem trai, já está se traindo. Quem mente, já está vivendo uma queda. Quem finge, já está perdido. E você? Você está em reconstrução. Silenciosa, lenta, imparável. Você quer vencer por reação ou dominar por evolução? A tentação da reação. Você pensa em postar, mostrar prints, desabafar, contar o lado da história. Mas aí você lembra: quem explica demais parece culpado. Quem reage com fúria entrega o controle. Quem briga com lama sai sujo também. Então você respira, fecha a boca, fecha o post e vai viver. Porque você sabe, a vingança que mais dói é a sua ausência e o seu sucesso em silêncio. A reconstrução silenciosa. Enquanto todos esperam sua queda, você começa a montar um novo. Uma rotina nova, novas amizades, uma nova força interior. Você limpa o que ficou, fecha as portas, cuida do corpo, organiza sua mente e, sem perceber, está se tornando uma fortaleza. Sêneca dizia: a adversidade desperta talentos que a prosperidade adormece. Ou seja, essa dor que você sente
é o estopim da sua grandeza. Quando tentarem voltar. E um dia ela volta. Manda mensagem, curte uma foto, finge que nada aconteceu, porque ela percebeu que você não implorou, não se humilhou, não caiu. Você subiu, em silêncio. E isso é irresistível. Pergunta de ouro: você vai se render ao ciclo ou vai mostrar que aprendeu a escolher quem merece sua paz? O verdadeiro estoico não destrói o inimigo. Ele o ultrapassa e o torna irrelevante. A mente estoica é invencível. Depois da dor, você olha para trás e vê que não perdeu nada. Você se libertou, você cresceu, você se preparou, porque o que te molda não são os elogios, é a resistência, o corte, a queda. E a sua mente, agora, é uma fortaleza. Epicteto ensinava: a verdadeira liberdade é o domínio sobre si mesmo. E você agora é livre, não porque venceu o outro, mas porque venceu a si mesmo. Se essa parte falou com a sua dor, se você já viveu algo parecido e sobreviveu em silêncio, comenta aqui abaixo: fui ferido, mas não destruído. E se inscreve no canal, porque a última parte está chegando. E nela, você vai aprender a usar tudo isso para conquistar respeito, poder e paz real, sem depender de ninguém, só da sua postura. Você já sofreu, se calou, resistiu. Agora chegou o momento da transformação final, de viver de forma que sua presença fale mais alto que palavras, de ser intocável não pela força bruta, mas pelo domínio absoluto de si mesmo. O verdadeiro poder, segundo os estoicos, não está no que você conquista do lado de fora, mas no que você domina dentro. Como disse Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Você aprendeu a não reagir, a não se justificar, a não buscar aprovação. Agora é hora de dar o passo seguinte: ter clareza absoluta do seu propósito e agir com isso. A fúria. A aura que não pode ser quebrada. Uma aura não é um truque ou uma fachada, mas o reflexo de um espírito inabalável. Quando você não precisa provar nada a ninguém, quando você tem a si mesmo como base, você transmite isso naturalmente. Essa presença faz com que outros hesitem, não por medo vazio, mas por respeito genuíno. Pergunta profunda: quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que define a sua aura. O que você cultiva em silêncio, ninguém pode tirar. A tranquilidade como armadura. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinou que a tranquilidade é a verdadeira armadura. Não é sobre nunca ser tocado, mas sobre não deixar que nada te derrube. Seu espírito não pode ser abalado, porque não depende do externo. Essa é a liberdade real, o controle que transforma o mundo. Você já percebeu que controlar o que está fora é uma ilusão, mas controlar sua mente é um poder real. E é esse controle que muda tudo: sua reação às críticas, sua presença em reuniões e relacionamentos, seu silêncio quando as vozes querem te abalar. Ideias. O poder da indiferença estoica. Indiferença não é apatia, é uma escolha consciente. Você escolhe não gastar energia com o que não pode mudar. E essa escolha gera um respeito silencioso, que é mais poderoso que qualquer discurso. Ser inabalável, mas não invencível. Ser estoico não é ser invencível, mas sim inabalável. Você cai, sente dor, mas não se deixa destruir. Isso gera um magnetismo que não se explica, se sente. Pergunta para fixar: o que você fará hoje para começar a construir essa aura que ninguém pode quebrar? Você não vive para a aprovação, vive para o autodomínio. Seu legado não são palavras vazias, mas ações firmes. Aqueles que entendem isso são os que realmente influenciam o mundo. Se esse caminho ressoou com você, deixe um comentário. Minha aura é minha força. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de poder estoico.
Lembre-se, o silêncio não é ausência, é a forma mais alta de presença.